Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Hoje a gente vai dar início, à nossa quarta unidade, certo? Que vamos falar sobre os mitos e saberes indígenas e africanos no Brasil, certo? Só que a gente vai dividir, em duas partes, no mínimo duas partes esse conteúdo. Por quê? Ele é bastante amplo, certo? Ele vai da página 491 até a página 511, certo? Então a gente vai dividir no caso, em duas partes no mínimo. A gente vai hoje, nessa aula, da 491 até a 497, certo? Vamos entender melhor como viviam, esses povos no Brasil, quais são os mitos, quais são os saberes que foram deixados por eles aqui, e vamos nos aprofundar no conteúdo. Vamos lá, vamos seguir aqui o cronograma, os tópicos desse conteúdo. Primeiro, o que são mitos? O que são mitos? O que é mito? Mito, atualmente nós temos uma visão que tudo que é mito é irreal, não é verdade, mas nem sempre é assim. O mito, cientificamente, explicando o significado de mito, mito significa saberes, histórias que são passadas de geração em geração oralmente. Elas podem ou não serem real, serem reais, no caso verdade, certo? Quando estamos falando em mito, com relação a indígenas e africanos, estamos falando sobre criação, explicação oral de acontecimentos que não tinham uma comprovação científica. Por exemplo, o mito como foram criados os primeiros indígenas no Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, o mito de criação. Então, quando eles não tinham uma resposta comprovada, quando eles não sabiam, eles contavam uma história, que explicavam aquela indagação que até então não tinha resposta. E aí, por exemplo, o pai contava para o filho, e o filho contava para o filho, e assim sucessivamente, quer dizer, se tornava uma coisa hereditária, e aí recebeu esse sinônimo de mito, que hoje nós muitas vezes classificamos, é mito, então não é verdade. Mas com relação aos indígenas e africanos, alguns mitos, não da criação, mas a maioria dos mitos que eles criavam fazia sentido, certo? Mas mito, para resumir aqui, mito significa explicação oral de algo que não tem comprovação científica, que na maioria das vezes é irreal, não é verdade, mas nós não podemos dizer que todos os mitos, quando falamos de história de indígenas, de africanos, são mentira, não são verdade, certo? Mas vamos lá. Mito de criação. Como nós sabemos, existem vários mitos de criação. Por exemplo, um mito que vai da fé das pessoas, da criação, por exemplo, para os cristãos. É a história que está lá no Gênesis, que conta a história de Adão e Eva, não é isso? Que Deus criou, Adão, depois tirou a costela de Adão, criou Eva, e assim sucessivamente, como está lá escrito. Primeiro criou a terra, e tudo que há nela e tal. Então, esse é, digamos, um mito, dos cristãos. Mas, como a gente vai ver agora aqui, também existem mitos que explicam a criação. Por exemplo, o mito da criação dos indígenas, desses camaiurais, diferente do mito dos cristãos, é o seguinte: segundo os camaiurais, um deus chamado Demiurgo, um deus supremo, teria talhado os primeiros seres humanos, mulheres, numa madeira chamado pequizeiro. O pequizeiro é aquela árvore lá que dá o pequi, certo? E aí
eles talharam as primeiras mulheres nessa madeira, o pequizeiro, certo? E as primeiras mulheres tiveram 2 irmãos gêmeos, que para eles é o Sol e a Lua, certo? Daí por diante foi que quando surgiu os primeiros seres humanos indígenas camaiurais, segundo o mito de criação deles, certo? E aí o que acontece? Esse demiurgo, que era o Deus criador para eles, né, para essa etnia, ele, quando os primeiros seres humanos criados por ele, talhados nesse pequizeiro, nessa madeira, né, morreram, ele tentou ressuscitar. Quando ele não conseguiu ressuscitar, aí foi quando eles criaram uma tradição, né, os indígenas camaiurais, o Cuarupi, né, onde os indígenas camaiurais talham troncos de pequizeiros, né, e faz um ritual num certo período do ano, homenageando os mortos, os primeiros mortos que não foram ressuscitados pelo demiurgo, certo? É um mito de criação, como é que fala, específico de uma etnia, certo? Mas tem outros dezenas de mitos de criação de cada etnia, eles são diferentes um do outro. Por exemplo, algumas etnias têm o Deus Supremo, diferente dos camaiurais, que é o demiurgo, tem o Tupã, né? Tupã é um Deus Supremo de algumas tribos indígenas, certo? Dependendo da tribo. Então, cada um tem o seu mito de criação, certo? Que foi passando de geração em geração. Como eu falei no início, o mito de criação, ou mito com relação à criação de cada povo, é uma explicação, né, que eles criaram para passar de geração em geração, já que eles não tinham a certeza, já que eles não sabiam realmente. Então, alguém, como já fala, mito de criação é criado oralmente, então não se tem uma data certa, não se tem, né, um autor. Quem foi que o primeiro que criou? Quem foi que contou essa história primeiro? Não se sabe. Porque ele é oral, então não tem um registro, né? Alguém contou para alguém, que alguém contou para alguém, e assim sai passando sucessivamente, certo? Então, o mito de criação, como a gente viu, primeiro dos cristãos, né? Segundo dos indígenas, que são os camaiurais, um dos mitos, né? Como já falei, dependendo da tribo, da etnia, tem outros mitos diferentes, como eles, né, foram criados. E agora a gente vai ver, já que estamos falando de 2 povos, o mito da criação para alguns povos africanos, né? Nós temos vários mitos de criações para as etnias, né, os povos africanos. Primeiro, nós sabemos que a África é o berço da civilização, né, o berço da criação, na verdade, dos primeiros seres humanos, segundo a ciência, né? Mas dentro da própria África, né, da etnia dos africanos, existem outros mitos, outras histórias que explicam a criação dos primeiros seres humanos. Além da científica, né, que a gente, do Big Bang e tal, mas falando com relação a etnias, né, tribos, povos que criaram o próprio mito de criação, né, oralmente, como eu já falei, certo? Especificamente a gente vai falar aqui, né, já que são várias etnias, vamos falar dos povos iorubais, né? Os povos iorubais são um povo, né, bastante numeroso, e eles criaram também um mito de criação, como eles teriam sido criados, teriam surgido, certo? Segundo eles, o seu maior Deus supremo deles, dos povos iorubais, né? Tem outros povos com outros deuses, mas desse povo específico é Iolorum. Segundo eles, esse Deus supremo foi quem criou a terra, o céu, o sol, a lua, as águas, né? As florestas, criou tudo isso, certo? Depois que ele criou tudo isso, ele criou, né, ordenou, na verdade, que Oxalá, outro Deus, só que inferior a ele, né, criasse os seres humanos, certo? E aí Oxalá, segundo o mito de criação desse povo, teria criado os primeiros seres humanos, no caso, os povos iorubais, certo?
E aí a gente vê o significado, por exemplo, da questão da religião, né? Ver a questão do sincretismo religioso, né? O sincretismo religioso, ele envolve tudo isso, esses mitos de criações, né? Essas questões religiosas. Como nós sabemos, né? O sincretismo religioso significa o seguinte, é quando pessoas ou religião utiliza várias fontes, né? Várias ideologias religiosas para fundar outra religião, né? Por exemplo, o exemplo vivo disso é a questão dos africanos no Brasil, né? Os africanos no Brasil, eles vieram para aqui no século XVI, certo? Para serem escravizados, e depois disso a gente vê o seguinte, que eles foram obrigados a se converter ao cristianismo, mas mesmo assim a maioria não aceitou. Mas a maneira de aceitar e não ser perseguido, né, não ser maltratado, foi o seguinte, eles fizeram uma adaptação, né, o sincretismo religioso em si, foi o quê? Foi adaptar a religião deles, né, a crença deles, lá da África, aqui no Brasil. De que forma? Pegar os deuses deles, né, lá da África, e substituir por santos católicos, por exemplo, né? São Jorge, da religião católica, um santo católico, ele, para os africanos que vieram para aqui, para eles continuarem adorando o deus Ogum, lá na África, eles substituíram, né, começaram a adaptar, a chamar São Jorge, né, que é um santo católico, eles colocaram esse nome particularmente apenas para ele, para que a igreja não soubesse, de Ogum. Era como se eles, quando estivessem, né, venerando São Jorge, na cabeça deles estavam venerando o deus Ogum, certo? É apenas um exemplo, mas tem vários exemplos de como eles adaptaram a religião deles com a religião católica aqui, com o cristianismo, certo? Povos africanos, né? Povos africanos, como nós sabemos, eles chegaram aqui no século XVI, trazidos pelos europeus, né, para substituir os indígenas do trabalho, né, pesado nas colheitas de cana-de-açúcar, nos engenhos, né, na questão do tombamento de pau-brasil para levar, né, para a Europa, entre outras coisas. Um trabalho pesado. Então, os africanos no Brasil, ele tem uma importância gigantesca. Por quê? Porque a colônia brasileira, ela foi transformada, ela foi carregada nas costas, literalmente, né, pelos africanos, certo? E aí, como o título já fala do conteúdo, mitos e saberes indígenas e africanos no Brasil, tudo que tem aqui hoje, culturalmente, tem, né, influência indígena, influência africana. Como nós sabemos, o nosso país é o país mais miscigenado do planeta, né? A miscigenação está nas nossas veias. O que é miscigenação? Miscigenação é a mistura de raças, né? A mistura, aqui a diversidade de raça é bastante grande. Infelizmente, nós somos um país continental, miscigenado, né? Um dos mais miscigenados do planeta, mas temos ainda, até hoje, século XXI, né? Século XXI, ano 2020, temos ainda uma população, infelizmente, né, uma porcentagem da população preconceituosa, que desconhece a própria história, que julga a própria história, né, por conta de não entender, de não estudar, não saber que o Brasil de hoje, né, ele custou muito caro para os indígenas, para os africanos, né, e eles têm uma parcela de participação gigantesca no nosso desenvolvimento no Brasil, desenvolvido como do jeito que está hoje, né? Por exemplo, a questão cultural, né? Os costumes, as comidas, né? Por exemplo, algumas pessoas desconhecem que, por exemplo, o milho, né? Que é uma comida que hoje é consumido por todos nós. Ele foi trazido pelos primeiros indígenas para aqui, da região do México, segundo a história, né? Há cerca de 12 mil anos atrás, e hoje aqui
nós temos como, alimentos, certo? Entre outras coisas, a cultura, a questão da medicina, por exemplo. Nós sabemos que os remédios hoje que nós consumimos em farmácia, compramos, ele tem, na maioria das vezes, quase 99%, uma fonte, e essa fonte é o quê? A floresta, né? São os produtos, as plantas que veio da floresta, que os indígenas foram quem descobriram para que servia, né? Para dor, por exemplo, a cidreira, o capim-santo, entre outros, né? Que as pessoas transformam ele, né? Sintetizam ele, né? Quimicamente, e a gente compra na farmácia bonitinho lá, mas 99% deles, a matéria-prima vem da natureza. E quem primeiro descobriu isso foram os indígenas, os africanos, né? E assim sucessivamente. Saberes indígenas, né? Os indígenas, como a gente sabe, eles foram os primeiros habitantes do Brasil há cerca de 12 mil anos atrás, certo? E a sua importância, né, para nós é gigantesca. Nós, quando falamos em indígenas, muitas vezes, as pessoas que não conhecem a história, falam como povo, né, que sem valor. Mas, historicamente, os indígenas, eles, na verdade, eles têm uma participação muito grande no que é o Brasil hoje. Os europeus, para vocês terem uma ideia, quando chegaram aqui, 1500, né, eles só ficaram aqui, se fixaram aqui, porque os indígenas permitiram, certo? Por quê, professor? Porque os europeus eram minoria, os indígenas eram milhões, né? A América inteira, né? A América inteira tinha cerca de 80 milhões de pessoas. Então, imagina 80 milhões de pessoas serem manipuladas, serem vencidas, né? Por cerca de 2, 3, 4, 5 mil homens. Então eles deixaram, na verdade, serem vencidos. Na verdade, eles foram hospitaleiros, né? A história conta, narra que alguns europeus chegavam aqui desidratados, doentes, né? Quer dizer, presa fácil. Então os indígenas, na verdade, eles foram hospitaleiros, cuidaram dele, e infelizmente o objetivo dos europeus era apenas roubar, matar e destruir, né? Levar a riqueza daqui. Essa é a questão. Mas assim, para recapitular, africanos e indígenas, eles têm, né, participação indispensável, indiscutível no desenvolvimento do Brasil. Infelizmente foram dois povos, duas etnias que foram mais massacrados no nosso território brasileiro pelos europeus, certo? Foram dizimados, escravizados, humilhados, né? Entre outras coisas. E sabemos que isso tem um reflexo muito grande até hoje, né? Na nossa história. Por quê? Porque até hoje a gente sabe que, infelizmente, esses dois povos ainda são perseguidos, ainda são, né, vítimas de preconceito, de racismo, certo? São assassinados todos os dias, africanos, né? Indígenas, descendentes de africanos, na verdade, indígenas, nas favelas. Os indígenas são assassinados em suas terras, como a gente vê aqui, ó. Terras indígenas, hoje, né? Hoje, nós sabemos que o Brasil é um país que vive em constante guerra, como alguns historiadores sempre falam, contemporâneos. Nós vivemos em guerra o tempo inteiro, os indígenas vivem em guerra, né? Os descendentes de africanos, né, vivem em guerra dentro das grandes capitais. Uma guerra ideológica, né? O cara é meio estranho, é preto e tal, tá ali na esquina, quer me roubar. O cara foi, né, foi assassinado, mas o cara era ladrão, era negro, era da favela X. Então existe ainda isso, tudo esse preconceito, e nós sabemos que tudo isso, historicamente, tem uma explicação. Por exemplo, por que as pessoas vivem mais em comunidade? A grande porcentagem dos negros em lugares
não tão valorizados? Justamente pelo contexto histórico. Foram povos que foram excluídos da história, né, durante a história do Brasil, trabalharam, foram criados 3 leis para tentar acabar com a escravatura no Brasil, mas só para fazer média, né? Primeiro, lei do ventre livre, né? Uma lei que é meio que sem sentido, contraditória. Por quê? Quem nasceu a partir de hoje está livre, né? A lei do ventre livre foi isso. Só que o cara, né, a criança no caso, ela nascia, era livre, entre aspas, mas dormia na senzala com a mãe, ou passava o dia inteiro no trabalho, na colheita de cana-de-açúcar, no engenho, ou dentro da casa grande, certo? Então, ela era livre apenas no papel. Na prática, ela continuava escrava, porque ela morava na senzala, dormia na senzala, passava o dia inteiro trabalhando com a mãe, que era escrava, né? Tanto no trabalho pesado quanto no trabalho menos pesado dentro da casa grande, certo? A segunda lei, a lei do sexagenário. Quem tem mais de 60 anos ou mais, de hoje em diante, tá liberado, não é mais escravo. Aí imagine só, o cara começa a trabalhar desde os 7 anos de idade como escravo, serviço pesado, se alimentando mal, sendo chicoteado, né? E aí depois de 60 anos que ele está no fim da vida, cansado, doente, aí o cara diz, você agora não é mais escravo, você foi liberado. Muitos deles preferiam continuar ali, trabalhando, porque não tinha para onde ir. Terra de má qualidade, que eles né, sobravam para ele, que eram o quê? As partes altas, né? Por exemplo, o Rio de Janeiro. Por que existem aquelas gigantescas comunidades, favelas ali, naqueles morros? Ali foi o único lugar que sobrou para eles, certo? Ali foi onde sobrou. Então eles subiram lá e se multiplicaram e hoje está aquelas gigantescas comunidades, certo? Então, a terceira lei, a de 1888, a Lei Áurea, que foi, as 3 leis, na verdade, foram criadas por pressão da Inglaterra, porque o Brasil foi um dos últimos países que acabou com a escravatura, certo? Mas foram leis que, a última, né, foi a que surtiu mais efeito, que acabou, né, com a escravatura, mas o preconceito, ele continua impregnado até hoje na nossa sociedade, como, por exemplo, nós, né, muitas vezes falamos palavras, né, frases pejorativas que leva a denegrir a imagem, a diminuir, né, a raça. Como é que fala? Já se acostumamos a falar isso, por força do hábito. Por exemplo, rapaz, nessa quarentena a coisa tá preta, né? O negócio tá ruim. O cara tá negociando, né? Comprou isso ou aquilo no comércio, né? Negro, né? Então são palavras pejorativas que diz que o preto, que o negro não presta, indiretamente ou diretamente, né? A coisa tá preta. Entendeu? Só coisas que colocam para trás, quer dizer, enraizou na cultura brasileira, certo? Moradias, como eu acabei de falar com relação a moradias, tanto a africana quanto indígenas, elas têm características do seu povo, né? A moradia no Brasil das pessoas que são descendentes de africano, como eu acabei de falar, são moradias que são em subúrbios, locais que não tem valor nenhum, né? Não tinha valor nenhum para as classes altas, como comunidades, lugares, terras, né? Inférteis, alta, certo? Com relevo bastante, né? Acidentado, entre outros. Com relação aos indígenas, as moradias são bastante peculiares, né? Os lugares que eles moram. Por exemplo, né? Qual é a disponibilidade de material dentro de uma floresta? Palha, né? As árvores para fazer a estrutura. Então, cada região se usa o que se tem ali disponível, que a natureza coloca disponível para aquelas pessoas, certo? Então, para sintetizar, pessoal, para diminuir, né, o conteúdo, no próximo aula a gente continua, para fazer um breve resumo aqui, os mitos de criação, mitos são histórias oralmente que passam de geração em geração,
para explicar algo muitas vezes inexplicável, né? Nem sempre quer dizer que mito não é verdade, certo? Mito de criação, como eu já falei, cada etnia, né? Cada raça tem um mito diferente, certo? Que devemos respeitar. Por exemplo, como eu já falei, dos cristãos, Adão e Eva, criação. Dos povos iorubais, africanos, né? Que foi o deus Olorum, que era o deus supremo deles, que criou, né, a terra, o céu, os mares, e depois pediu para Oxalá criar os primeiros seres humanos. Já para alguns indígenas, no caso dos Iamurais, né, que são da região do Alto Xingu, do Mato Grosso, eles acreditam que o Demiurgo, né, um deus supremo deles, teriam criado os primeiros seres humanos, indígenas no caso, da etnia deles, esculpiu, né, as primeiras mulheres na madeira, né, numa árvore chamada pequizeiro, a que dá o fruto do pequi, certo? E assim sucessivamente. Os saberes dos indígenas com relação e africanos é a questão cultural, né? O que eles deixaram de legado, como eles viviam. Por exemplo, os indígenas, eles têm uma visão cosmológica, né, totalmente diferente da nossa, pessoas, como é que fala, que vivem numa sociedade consumista. É totalmente diferente, por exemplo, os indígenas, né? Qual é a visão cosmológica que ele tem da natureza? Eles não veem, né, como eu já até assisti uma entrevista que tem um debate lá na Câmara de Deputados, lá em Brasília, onde uma representante dos indígenas fala para o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, ela fala assim: nós não temos a visão que vocês têm. Vocês têm, né, a indígena fala, vocês têm a visão de terra. Quando vocês falam em terra, vocês vê terra e floresta como dinheiro, como lucro. Nós não, ela fala, né? Nós vemos como vida, como, né, um ambiente que nós interagimos ali. Então, é totalmente diferente a nossa visão cosmológica, né, da sociedade consumista dos indígenas, né? A questão dos saberes. Eles veem aquele ambiente ali como um lugar sagrado, como um lugar que os deuses deram para eles viverem ali, né? Então, vocês têm uma ideia, os indígenas, eles não mudam a paisagem, né? Eles não destroem, pelo menos os antigos, destrói para mudar a paisagem, né? Diferente da gente. A gente, muitas vezes, pegamos uma parte, né, de floresta, destruímos, construímos uma casinha, aí depois o que a gente faz? Chama um paisagista para plantar umas palmeiras, umas árvorezinhas, uma gramazinha, para dar uma arborizada naquele lugar. É contraditório, né? Você derruba a natureza e depois vai plantar umas árvorezinhas, umas plantazinhas ornamental para se sentir no ambiente natural, né? Então é meio contraditório. Ó, eu vou deixar 5 questões, certo? Aqui no plural para vocês, sobre o que eu expliquei hoje. Dê uma lida até a página 497. Quem tiver dúvida, vá no PV, me pergunte para a gente tirar dúvida. Próxima aula a gente termina o conteúdo, certo? A gente vai falar sobre os povos africanos, sobre a questão da religião, sobre a questão dos costumes, da cultura, né, das comidas típicas, entre outras coisas, certo? E concluir esse conteúdo, certo? Até a próxima aula. Faça uma atividade, vou deixar aqui no plural 5 questões, tá? Tchau, tchau.